Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 20 de janeiro de 2021, quarta-feira. E no pregão de hoje o índice caiu perdendo a média de 20 períodos, virando a média de 8 períodos para baixo, tá? E dando continuidade aí à tendência de baixa que já havia se instalado no gráfico de 60 minutos. Uma coisa interessante é você ter os gráficos abertos em prazos diferentes, como eu estou aberto aqui, ó, no gráfico diário na esquerda e no gráfico de 60 minutos na direita, porque dá para você ver o seguinte, né, você vê que os candles eles são baixistas, né, e aí ele caiu até a mínima, voltou a subir, mas quando você olha no gráfico de 60 minutos, você vê a dinâmica do preço e você consegue enxergar o que precisa ser feito, né, o que aconteceu e quais são, quais devem ser o comportamento do preço, dando continuidade à tendência que ele já vem formando. Então, por exemplo, ele formou dois grandes candles de baixa e ele subiu, está fazendo correção, ele não encontrou a média ainda. Então ele precisa, né, encontrar a média, ele talvez vai se lateralizar mais um pouco, até a média vir, tocar no preço e ele voltar a cair. Tá? Então assim, um candle talvez altista ou um gift, né, ao lado aqui do candle de hoje, no pregão de amanhã, é o mais provável. Tá? E aí é o seguinte, né, a gente analisa a questão que a média toda a gente aprende, né, lá no curso Fundamentos de Análise Técnica eu explico isso, que quando um suporte ele é rompido, né, o suporte é aquilo que está abaixo do preço, tá? E a resistência é aquilo que está acima. Então, quando o suporte ele é rompido, ele vira resistência. Então, nós temos aqui ó, no gráfico de 60 minutos, que é a média de 200, né, e a média de 20 já havia sido rompida, a média de 200 foi rompida. Então, ele tem uma barreira dupla, tá, para ele voltar a subir no gráfico de 60 minutos. E no gráfico diário, ele tem a barreira aqui da média de 20 períodos, tá? Porque o preço, ele fechou aqui onde o corpo do candle termina, tá? Essa caixinha vermelha aqui, onde ela terminou, é onde o preço fechou. Então o preço ele está abaixo da média de 20 períodos, tá? Então ele tem aí essas resistências, por isso que o viés é baixista, tá? Por conta aí dos movimentos, né, dos topos e fundos descendentes que ele já vem formando no gráfico de 60 minutos e por conta aí de ter rompido abaixo da média de 20 períodos no gráfico diário, que é a nossa média referência. Quando o preço ele rompe abaixo da média de 20, a gente declara que ele está baixista. E ele entra em tendência de baixa depois que ele forma o pivô de baixa e confirma o pivô. Então, o movimento que a gente espera no gráfico diário é o seguinte: o preço ele caiu, olha só, ele vem, vamos supor que ele vem até aqui, ele cai, tá? Depois ele sobe até a média de 20. Nesse movimento aqui de subida, as médias já vão ter se cruzado aqui do gráfico diário, e aí ele pega e retoma o movimento de queda. Quando ele rompe abaixo desse fundo, tá, que ele formou, ele confirma esse pivô de baixa e aí ele dá início à tendência de baixa. Então, por enquanto, ele está baixista. Ele deixou de ser altista e virou baixista. Ele rompeu a média de 20 períodos, tá? Os nossos stops, para o nosso swing trade, o nosso stop é, no mínimo, um pouco abaixo da média de 20. Então, a gente já foi estopado, né? Para quem estava comprado, tecnicamente já acionou seu stop e saiu fora, tá? O patamar em que o preço se encontra, a gente não mantém comprado no patamar em que ele está. Ele perdeu a média de 20 períodos. Ela é a nossa referência máxima para um stop, tá?
E aí, beleza, ele virou baixista, mas ele precisa, né? Ele cai, aí ele vai subir, talvez ele forme um candle altista aqui, tá? Ele nem precisa cair mais, formar todo esse movimento. Talvez um candle lateral aqui altista, alguma coisa assim, vai fazer com que as médias se cruzam e ele retome aí um movimento de queda, tá? Então, no gráfico diário, para oficialmente entrar em tendência de baixa, ele precisa formar o primeiro pivô da tendência. No gráfico de 60 minutos, não, ele já está em tendência de baixa desde quando ele caiu aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Ele formou lá um topo mais alto, aí ele vem e forma um fundo. E aí ele veio e formou um topo mais baixo. Quando ele forma um topo mais baixo, ele dá o sinal que ele vai entrar em tendência de baixa. Quando ele cai, ele forma esse candle aqui, ó, de força baixista. Ele rompe o fundo anterior, aí sim, ele oficialmente entra em tendência de baixa. E aí você pode ver que ele formou 1, 2, 3, 4. Aqui é o quinto pivô já da tendência, tá? É o quinto pivô. Então é isto. Ele precisa formar o pivô aí no gráfico diário para entrar em tendência de baixa, mas ele já está baixista. Vamos colocar aqui o gráfico de 5 minutos só para ver o que aconteceu hoje. No pregão de hoje, ele não abriu em gap nenhum. Tá? Ele não abriu em gap. Ele continuou a lateralização, subiu acima da média de 200, voltou a cair. E aí caiu forte, fez essa pernada forte aqui de baixa. Tá? Ele... Ontem foi assim, né? Ele tá tendo o seguinte, ele está tendo forte impulso na parte da manhã até o início da parte da tarde, tá? Se a gente colocar aqui, ó, a média de 8 períodos, a gente pode ver que ele corrige até a média e cai. Ele entra numa super tendência forte, tá? E aí ele chega num momento de exaustão dessa super tendência e começa a se lateralizar. Tá? Então, oportunidade de trade hoje foi abaixo desse candle aqui de força, tá? Que virou a média de 20 para baixo. E aí, seja conduzido pela média de 20 ou stop barra, ou depois aí de uma correção até a média de 8, seja aqui embaixo desse fundo, aqui embaixo desse fundo. Essas foram aí os pontos aí de trade de hoje, mas foi até 1 hora da tarde, até aqui, tá? Aqui foram os pontos. Depois ele se lateralizou. Então ele deve permanecer lateral ou levemente altista amanhã, dando continuidade aí ao movimento até que a média chegue no preço. Vamos aqui no mini dólar. O mini dólar ele está comprimido, o preço ele está comprimido entre a média de 20 e entre a média de 200. Né, depois de ter feito um candle altista, é normal que ele faça uma queda até a média de 20 para retomar aí o movimento de alta. Ele está respeitando no gráfico de 60 minutos o canal de alta que vem se formando. Você pode ver que ele formou um fundo. Os fundos formados eles não caem abaixo da linha de retorno aqui do canal, tá? Então, vamos ver se ele vai dar continuidade a esse movimento, porque a média de 200 aqui ela é uma forte resistência. Então, assim, ele está meio comprimido, tá entre um suporte importante e uma resistência importante aqui no gráfico diário. Então, assim, no gráfico diário não tem um tanto grau de certeza. E aqui também no gráfico de 60 minutos ele formou um topo mais alto, mas ele formou um topo mais baixo aqui, ó. Ele bate lá em cima na linha do canal, mas ele forma um topo mais baixo, tá? Se ele cair rompendo aqui embaixo, a média de 200 está aqui próximo. Então você espera ele romper aqui, espera ele romper a média de 200, aí ele entrará aqui numa tendência de baixa, tá? E rompendo a média de 200 aqui, que está na mesma região da média de 20 períodos do gráfico diário, ele se tornará baixista, tá? Mas como o índice ele está baixista, a tendência é o dólar permanecer altista. Então as forças para manter o dólar aqui
sobre a média de 20 períodos, eu acho que elas vão continuar, tá? Eu não acredito que ele vá ultrapassar, conseguir romper abaixo da média de 200 períodos no gráfico de 60 minutos, não. Tá? Até porque o Joe Biden assumiu, né, lá o governo americano, e aí o mercado ele está otimista com essa questão, então o dólar ele tende a valorizar, tá? Por conta aí dessas questões. No gráfico, no pregão de hoje, ele abriu em gap de baixa e ele deu continuidade ao gap de baixa. Ele deu gap de baixa, fez a correção até a média de 20, caiu, fez a correção, caiu. Então hoje ele teve aí também na parte da manhã uma tendência mais simétrica, tá? Respeitando aí a média de 20 períodos, né? E caindo aí um total, depois que confirmou o pivô, chegou a cair mais de 40 pontos. Na condução da média de 20, 25 pontos, 30 pontos, depende aí do modo de condução. De qualquer forma, foi baixista na parte da manhã, tá? Aí depois ele se lateralizou, subiu, aí ele forma um topo, mas depois ele não continua, né? Enfim. Mas foi aí, hoje foi predominantemente baixista, tá? E segurou aí na média de 20 períodos por enquanto no gráfico diário. Entre os papéis que mais caíram e mais subiram, BSEV3 mais subiu. A gente fez um trade, um swing trade nesse papel, né? Como o nosso alvo é 2 vezes o risco, a gente já saiu, mas quem está conduzindo aí, ó, pela média de 8 períodos, tá? Né, com um lucro aí maior. Tá conseguindo um lucro maior. Você pode ver aqui, ó, o OBV, né, ele está acima da máxima histórica. É muito importante o OBV estar assim. Às vezes tem muitos setups de compra, né, que graficamente o padrão ele surge, mas o OBV ele não está acima da máxima histórica e o MACD não está altista e nem tem força altista. Quando os três indicadores de volume financeiro, o MACD e o OBV, eles estão alinhados, é quando o papel está com a maior força altista, né, movendo ele aí em tendência de alta, tá? Ether 3 subiu forte, ele estava caindo, se aproximou aí do alvo de Fibonacci que havíamos traçado. Nosso alvo de Fibonacci a gente levou em consideração o pivô, tá? Se a gente não levar em consideração o pivô, possivelmente ele atingiu o alvo, foi aqui. Desconsiderando o pivô não, perdão, o pavio. Desconsiderando o pavio da cabeça do pivô, o alvo ele havia sido atingido, né? Então, vamos ver. Esse movimento de alta ele não se caracteriza como um movimento de reversão, tá? As pessoas acham que é um candle de força altista, né? No sentido contrário. Mas olha só, no gráfico de 60 minutos ele atingiu a média de 200, esticou muito em relação à média, precisa cair. E aí sim é o seguinte, a tendência, se você quer saber se ele vai tentar em tendência de alta, a tendência ela se forma primeiramente nos gráficos de prazo menor. Então, no gráfico de 60 minutos, a tendência ela vai ser iniciada aqui antes de ser iniciada no gráfico diário, tá? Então, se você quer pegar uma reversão, né, ele está em tendência de baixa, deu o sinal aqui de que começou uma reversão, tá? Isso é um indício. Ele vai entrar em reversão mesmo quando ele cair até a média, voltar a subir e romper esse topo aqui que ele acabou de formar, tá? Quando ele fizer isso, ele vai estar formando o primeiro pivô da tendência de alta, vai estar rompendo a média de 200 períodos, que é uma resistência importante, e aí sim a tendência vai dar início, tá? Então, se você quer se antecipar em relação à reversão, não é bom você operar esse candle aqui baseado no gráfico diário. Você vai no gráfico de H1 de 1 hora, 60 minutos, e acompanha, né, os movimentos do preço por lá. BTROL 3 está em movimento de alta. As médias se cruzaram, tem a média de 200 períodos aqui como resistência no gráfico diário,
tá? Vamos ver aí. Hoje tem uma puxada forte, como ele afastou da média de 20 períodos do gráfico de 1 hora, você pode ver aqui, né? Ou ele vai lateralizar ou ele vai cair. Você sempre tem que estar buscando pegar sempre próximo à média, tá? Aqui teve um candle barra elefante no gráfico de 60 minutos, né? Deu ensejo aí um trade aí de candle barra elefante, o setup. FHR3 caiu no movimento de correção, permanece altista, tá? Light 3, o segundo papel que mais caiu, esse as médias já se cruzaram e ele está dando continuidade à tendência de baixa e caindo forte, tá? Caiu muito forte, abriu um gap aí, ele se lateralizou aqui, com certeza ele vai continuar lateralizando até a média vir, ele se afastou também das médias aqui no gráfico diário, né? Para entrar vendido é bom você esperar uma correção e a formação também do pivô de baixa, a mesma lógica da tendência de alta se aplica também na tendência de baixa. E o mercado americano ele deu uma certa reagida, tá? Vamos aqui no gráfico de H4 do SP500 futuros, ele rompeu a região de lateralização, tá? Mas ele está afastado da média de 20, aqui ó, tá formando aí ó um doji libélula, possivelmente dando início aí a uma correção. Vamos ver se depois dessa correção ele vai retomar o movimento de alta, porque o volume ele não foi considerável, tá? No Dow Jones Futuros, foi um candle pequeno, não conseguiu romper a lateralização. Apenas o SP500 que rompeu. Aliás, minto, o SP500 rompeu e o Nasdaq Futuros também rompeu, com candle até de força maior. Vamos ver aqui em H4. Em H4 ele rompeu a linha, a resistência estava aqui, e aí, né, aguardando aí ó uma lateralização ou uma correção para retomar a alta, e aí ele vai ter formado esse primeiro pivô, tá? Vamos ver se ele vai pegar fôlego. Ouro deu, depois de segurar na média de 200 períodos, está dando uma subida, só que ele segurou na média de 20, tá? Aí isso aqui ó, ele completou o pivô de baixa. Ele vai confirmar esse pivô de baixa se o preço segurar na média de 20 períodos, como ele segurou agora, mas o próximo candle tem que ser baixista, tá? Tem que ser um candle inclusive de força aqui, ó, de queda. Se não fosse romper acima da média de 20 períodos, o pivô está descaracterizado e a tendência de baixa aqui não vai dar continuidade. Petróleo está lateralizado, tanto WTI quanto o petróleo Brent, tá? Então são esses os principais ativos aí no pregão de hoje. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Se Deus quiser, um abraço a todos e até amanhã.